Fala, eu sou o Felipe e hoje eu estou aqui para trazer mais uma rodada agora somente sobre mercado de transferências, né? Porque a gente tem notícias sendo atualizadas semanalmente. Óbvio que alguns nomes ainda não concretizados no papel, realmente anunciados, mas já dados como certo. Óbvio que pode ter uma reviravolta e a gente vem aqui no vídeo próximo falar sobre isso. Are you ready for the show? You got a new YouTube channel, you gotta know. Ficando por now, kicking it on the field. Talking football, making hearts go wild. Ficando a bola. Yeah, we're kicking it, taking control. Ficando a bola. Someone join us, gotta let the good times roll. Começando já aqui com o São Paulo, é um time que movimentou bastante a semana, eu diria, tanto com saída quanto com possível ou provável chegada. A chegada que mais é ventilada é o nome do Oscar, né? Um jogador que passou anos na China, foi realmente bem sentida a sua saída lá pelo clube, bastante homenagens. O que se fala é que ele vai reduzir em 10 vezes o salário dele, então bastante diferença, até porque na China ele tinha um dos maiores salários do planeta Terra, né, por muitos anos, então não tinha condição dele voltar para o Brasil e receber algo próximo disso. Agora a saída, óbvio que tem outras saídas, mas já com nomes, com clubes mais certos, encaminhados, que eu vou falar em breve. A do Rafinha foi anunciado aí, né, que ele não renova com o São Paulo e ainda não tem um clube. Tem o interesse do Curitiba, que é um clube que ele já passou, né, o time que o revelou para o futebol, então é uma opção. Quem sabe não dessa também não pode se aposentar, mas eu acho que ainda tem lenha ali o Rafinha, principalmente imaginando Curitiba na Série B, com certeza seria útil e poderia se despedir no mesmo clube em que ele iniciou. Outros jogadores que estão de saída do São Paulo e já encaminhados em outros clubes. O primeiro é o Galo, um jogador que eu acho que decepcionou, né? Óbvio que teve problemas físicos, teve seu auge muito forte no São Paulo, mas acho que se esperava muito mais a passagem do Galo no São Paulo, acabou não acontecendo como se esperava, enfim. E vai para um rival, quem sabe no Santos, que está subindo agora para a Série A. Ele é um pouco mais impactante. Acho que bem possível que renda bastante no Santos, sim, o Galo. Outro jogador que surgiu, né, com muita expectativa, chegou a jogar bola no profissional também muito bem, mas aos poucos foi diminuindo o seu nível. Eu faria bastante paralelo com o Luan, volante do São Paulo também da base, que hoje não é nada próximo do que se esperava. Acho que o Luan mais por problemas físicos do que o Lisieiro. Acho que foi mais uma questão realmente do futebol não ter correspondido. O Lisieiro está muito próximo de fechar com o Sport. Acho que é uma boa para o Sport, um jogador ainda considerado jovem, né? O Lisieiro tem 26 anos. Ele já rodou por outros clubes, né? Foi para o Inter, foi para o Curitiba e agora vai para o Sport. Então, acho uma boa movimentação do Sport e do São Paulo também, né? Porque o São Paulo ele já não era mais tão útil assim. Agora, o Bahia tá levando 2. O Bahia tá fazendo se no último vídeo eu falei bastante de Cruzeiro, né? O Cruzeiro fazendo muita movimentação no mercado. Hoje, o principal time que mais se movimentou foi o Bahia. O Bahia tá muito próximo de fechar com Michel Araújo e Rodrigo Nestor, do São Paulo, né? O São Paulo que vai perdendo muitos jogadores que estavam no seu último título, né, da Copa do Brasil. Alguns com justiça, eu acho que realmente no fim de ciclo. Agora o Michel Araújo e o Rodrigo Nestor ainda tinham seus papéis importantes. Quem sabe uma oxigenada ali pro São Paulo, trazer um nome mais interessante. Pode ser uma boa, mas são bons jogadores também pro Bahia, que é o time que os recebe. Eu acho que
O Bahia vai para a Libertadores, o Bahia precisa de jogadores um pouco mais rodados, um pouco mais experientes, com vivência de Libertadores, vivência de competição internacional e de título na bagagem, né? São dois exemplos muito bons. Michel Araújo teve uma boa passagem no São Paulo, também não foi nada espetacular, mas teve uma boa passagem. Rodrigo Nestor também fez gol em final de Copa do Brasil. Então, excelente. Acho que bom, ou melhor, excelente talvez seja forte, mas boas contratações pro Bahia, sim. Eric Pulga e Eric. Dois Erics aí pro Bahia. Talvez o Eric venha a ter um segundo nome agora no Bahia por ter dois Erics. Ou não também, vai saber. O Eric Pulga foi destaque do Ceará, né? Por exemplo, inclusive no Ceará já tivemos Eric, Pulga e Eric. Ano passado teve o Eric Melo, que ganhou o Melo no nome dele por causa do Eric Pulga, imagino. Mas antes tinha o Eric, que tá no São Paulo, inclusive, que não teve esse nome composto. Mas a gente tá falando aqui do Eric do Atlético Paranaense, ele que fez o pênalti, né, que o Atlético Mineiro fez o gol, ou melhor, o Hulk desperdiçou e o Rubens no rebote fez o gol e rebaixou, né, o Atlético Paranaense. É muito Atlético, por isso eu tô confuso. Mas enfim, acho que é um bom jogador, mesmo tendo cometido esse erro. Ele sentiu muito, ele deu uma entrevista emocionado bastante, chorando por conta do seu erro, mas eu acho ele útil e válido aí ainda para a Série A, com certeza uma boa opção para o Bahia. Agora passando para Palmeiras, que é um outro clube que está movimentando bastante o mercado, mas eu acabei selecionando só dois nomes aqui, porque a gente está falando de nomes que realmente estão próximos, estão dados como certo já. Óbvio que tem outros nomes que eu posso passar por cima, né? Por exemplo, Vitor Roque, Brenner, Bernabé, Andreas Pereira. Também ouvi falar do Vilha Sante. São bons nomes, inclusive acho que isso é muito empolgante para o torcedor palmeirense, porque nos últimos tempos não tinham tantos nomes de peso ventilados. Imagine realmente chegando. Hoje o Palmeiras já tem anunciado Facundo Torres, que eu tinha falado no último episódio, mas agora sim oficial. E o Paulinho, que o que se fala é que hoje, no dia que eu estou gravando, dia 23 de dezembro, segunda-feira, Paulinho está fazendo exames médicos e deve ser anunciado hoje, né? Ainda não temos esse anúncio, mas talvez até quando o vídeo saia já tenha tido. E consequentemente nesse negócio o Atlético Mineiro recebe Gabriel Menino e Patrick, né? O Gabriel Menino, que é um jogador histórico para o Palmeiras, isso é um fato. A cria da academia com mais títulos no profissional. Fez gol em final, foi realmente protagonista em diversos momentos. No jogo contra o River Plate, com os 3 porquinhos que inclusive agora, assim, todos fora do Palmeiras, foi espetacular a partida dele contra o River Plate lá no estádio do Independiente, né, em Avejaneda. E o Patrick, que é o capitão do Sub-20 do Palmeiras, que está aí empilhando taça também, né? Então é uma ótima opção. Óbvio que a gente não tem tanta convicção do que vai se tornar o Patrick no futuro, mas é um cara promissor. Então acho que são bons nomes para o Atlético Mineiro. Óbvio que perder o Paulinho é muito forte e ainda ganhou muito dinheiro, né? 18 milhões de euros é muita coisa. E aí tem a possibilidade de trazer alguém de peso também, né? Imagino que traga, inclusive é a lógica. Mesmo com o Atlético Mineiro fora da Libertadores, eu acho que o dinheiro pode ser muito forte para trazer esse nome. O Fluminense trouxe o Hércules do Fortaleza, né? O Fluminense e Fortaleza fizeram a negociação pelo Diogo Barbosa, que eu também já tinha falado no último episódio, mas agora também está anunciado. E agora o Hércules, por 29 milhões, vai para o Fluminense. Curioso como um time que ficou lá no topo da tabela, né, em quarto colocado, na parte de cima, perde um jogador para um time que quase caiu. Não vai para a Libertadores o Fluminense, mas vai para o Mundial de Clubes. Eu acho que isso que pesa, né, bastante na decisão do Hércules poder jogar e ter uma visibilidade tão grande como é no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes. Jogar ali contra o Borussia Dortmund, assim, com certeza, né? Pode ser que o Fluminense passe de fase e enfrente mais clubes grandes ainda na Europa.
e tenha mais visibilidade, possa ter a oportunidade de ir para a seleção, de ir para um clube maior da Europa dessa forma. Então o Hércules fez essa decisão. Agora falando sobre Flamengo, né, saindo do Flu pro Fla, ainda não temos muitas notícias do Flamengo no mercado, realmente, contratação. Muito se fala que vai ser um pouco mais de contenção essa janela, porque o Flamengo já contratou muito anteriormente e está fazendo seu estádio, está investindo muito em outros âmbitos, é uma nova gestão, então se fala que não vai ter tanto investimento. Eu vi recentemente ventilação do nome do Firmino, que seria muito forte, mas eu acho que em relação a, por exemplo, o que a gente está acostumado a ver, vai ser bem menos essa temporada, pelo menos nessa janela. Talvez, dependendo do que acontece daqui para o meio do ano, que ainda tem outra janela antes do Mundial, venha alguma coisa diferente. Mas, por enquanto, a notícia que temos é a saída do Davi Luiz, um jogador que foi muito importante para vários títulos do Flamengo recente, mas que de fato perdeu espaço, né? Ele tem Léo Pereira, Léo Ortiz e Fabrício Bruno na frente dele, então não tem condição realmente dele almejar essa titularidade hoje em dia. Então acho que em outro lugar pode ser que ele tenha mais sucesso. Se falou que ele já estava certo com o Fortaleza, mas o CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, negou essa informação. E também se fala de negociações com o Vasco, onde ele seria muito útil e importante na minha visão. Porém é um rival, não sei se ele faria essa opção. Enfim, de fato acho que se ele quer essa importância num clube de peso, o Vasco é uma opção. E falando em Vasco, o Vasco tem um acerto muito claro, né, ainda sem anúncio, mas com o Tietê, que é um jogador que também vai perdendo espaço do Botafogo. Eu acho isso muito legal no Botafogo, porque eles têm bons nomes, mas mesmo assim eles sempre querem elevar o nível. Então, tipo, o Tietê é bom. O Tietê joga e entra bem nos jogos, mas tipo, a gente quer mais, a gente quer alguma coisa melhor. E aí o Tietê vai ser dispensado. Não tem muito esse apego pelo jogador. E eu acho isso positivo. Óbvio que tem que ter um tato vez ou outra, mas Tietê, Eduardo, Danilo Barbosa são jogadores de muita qualidade e que o ciclo está se encerrando porque o Botafogo quer cada vez mais, e eu acho que faz certo. O Ceará tem um acerto com o goleiro Kehler, ele que é do Internacional e estava emprestado no Vasco. Não fez jogo nenhum na temporada passada, foi reserva do Léo Jardim, e o Léo Jardim não deu brecha alguma para que ele jogasse, mas ele teve boas aparições pelo Internacional, então pode ser uma opção. O Ceará tem uma certa brecha ali nessa posição, porque o Richard está machucado pesado, né, no tendão, então vai demorar a que ele volte. E o Bruno Ferreira, por mais que assumiu bem na Série B, talvez não seja o goleiro ideal para a Série A. E agora falando do Vitória, que também se mexeu bastante nessa semana, tem um acerto com o Wellington Rato, outro jogador de São Paulo, né, que a gente estava falando lá no começo do vídeo. Gabriel Vasconcelos foi goleiro do Juventude, muito bom na temporada, né, mesmo o Juventude tendo seus altos e baixos, ele sempre foi muito bem. E o atacante Fabrício Santos, esse eu não conheço muito, mas tá chegando aí, né, o Alejandro não vai ficar porque ele é emprestado do Red Bull Bragantino e o Red Bull vai pedir muita coisa e o Vitória não tem condição de pagar. O Fabrício Santos, né, vem do Levante, jogador do futebol europeu, então tem uma certa expectativa sim. Ele tem 24 anos, é novo, né, é jovem, então pode agregar bastante sim ao Vitória, mesmo que eu não tenha tanto conhecimento sobre o atleta. E com essa a gente termina realmente a nossa lista. Se você quer continuar acompanhando e vendo nossas opiniões sobre esse mercado, você liga a notificação, dá o like, se inscreve no canal, que o YouTube pelo algoritmo vai sempre recomendar para você. E em breve teremos muito mais movimentação, não tenho dúvida. Quando mais for afunilando, né, essa reta de pré-temporada, eu acho que mais vai ter movimentação, porque é um ano muito importante pro futebol brasileiro, né? Considerando que tem Super Mundial aí para alguns clubes, porque todos os títulos de Libertadores foram de times do Campeonato Brasileiro. Foi Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo. Então acho que vai ter movimentação à beça, né, nos próximos dias. E com essa eu me despeço.
dê o like, reforçando aí para você, dê o like e em breve estaremos aqui de volta.